amados, foi tão rápido, né? Chegou o grande momento da nossa revisão. Aula 5.2, falando sobre acentuação gráfica. Fiquem comigo, vamos lá para o nosso quadro. Aqui nós temos uma acentuação gráfica, né? Em relação, nós sabemos que na nossa língua portuguesa são 3 sinais gráficos. É o acento agudo, som aberto, o acento circunflexo, som fechado, e o acento grave, que é para indicar crase. Temos aqui os monossílabos, né? Recebe acentos terminados em A, E, O, seguida no de S. Então, tem um exemplo aqui de pá, fé e pó. Eu posso falar pás, fés e pós. Então, monossílabo tônico acentuados nas palavras terminadas em A, E, O. Temos as oxítonas, que receberão acento, as terminadas em A, E, O, seguida no de S, em e ens. Os exemplos: cajá, você, avó também e parabéns. Paroxítonas serão acentuadas as terminadas em L, I, em U, R, X, AN ou ANS, ão, uns e PS e ditongo. Nós temos aí história, temos Vênus, órgão, aí vamos ver mais fórum, bíceps e outras mais. E as proparoxítonas, todas são acentuadas. Gramática, física, química, olha só. Então, a própria palavra monossílabo, gráfica, oxítona são palavras proparoxítonas. E quais são os casos especiais? Ó, acentuam-se os ditongos abertos, ei, el, oi, somente em final de palavra. Aí você tem herói, céu, tá? E o tônico recebe acento se cumprir a seguinte determinação. Por exemplo, se o I ficar sozinho ou seguido de S, o I e o U serão acentuados. Se em seguida for o NH, não será acentuado. Leva acento circunflexo a terceira pessoa do plural do presente indicativo dos verbos ter e vir. Ó, eles vêm, olha só, eles têm. Agora, os seus derivados, na terceira pessoa do singular, ele vai ficar com acento agudo. Ele contém, ele convém. Aí, no plural, ele vai usar o acento circunflexo. Eles convêm, eles contêm. Usa-se o trema apenas em raríssimas palavras estrangeiras e delas derivado. No caso, Miller. Acento diferencial, o por, ó, para indicar verbo, ó, o por com acento, e o por preposição não tem o acento. O que é prosódia? É a parte da gramática que vai estudar a pronúncia correta das palavras, né? Levando em consideração a entonação da sílaba tônica. Então, o certo é falar íntere. A sílaba aqui, ó, essa palavra é proparoxítona. E não falar inteirinho. Aí tem palavras que a dupla prosódia. No caso, eu tenho Oceania e Oceânia. Posso falar projetil ou projétil, então são aceitas, tá certo? Então, dupla prosódia. O que acontece também? Tem uma palavra mais simples que acontece a questão da prosódia, né? De colocar a entonação numa sílaba que não é a correta. Temos aí a palavra intuito, né? Que a pronúncia é assim, e às vezes a pessoa fala intuito, beleza? Então, amadinhos, terminando aqui a nossa revisão e daqui a pouco eu retorno com o quê? Com Tirando Dúvida. Até lá! Olá, amado. Opa, cadê a voz? Sumiu? Vamos lá, amadinho, para o nosso momento do Tirando Dúvida. Resolução de atividade de sala. Eita! Leia. Detesta entregar carnê de IPTU. Vamos lá, esse saiu bem, ó.
Assinale a alternativa que apresenta a regra que justifica a situação do vocábulo carnê, da palavra carnê. Vamos analisar. Letra A. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. B. Acentua-se as paroxítonas terminadas em ditongo oral. C. Acentua-se as oxítonas terminadas em. D. Acentua-se as oxítonas terminadas em E. Acentua-se os ditongos abertos nas palavras oxítonas. Pense aí, olha aí o tico e teco funcionando. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Temos aqui o gabarito. Então, a palavra carne, olha só, foi acentuada o E. Por que foi acentuado o E? Porque ela é uma palavra oxítona. E são acentuadas nas oxítonas A, E, O, seguida no de S. Então, carne terminou com o quê? Com E. Então, por isso que foi acentuado. Então, tá aí a regrinha gabarito letra D. 2. Na era da informação, a maioria da população brasileira continua desinformada e manipulada. É até mais fácil ver o Brasil real nas telenovelas do que nos telejornais. Eles ficcionam o país de acordo com os interesses das elites. Aquelas num carnaval de imagens contraditórias acabam por mostrar tudo, embora sem qualquer lógica ou efeito real de desnudamento das desigualdades nacionais. A miséria do jornalista brasileiro, de Juremi Machado da Silva. Assinale a alternativa que os pares de vocábulos retirados do texto não, presta atenção, amadinho, ó, não seguem a mesma regra da norma culta de acentuação gráfica. Não segue. Consciência e ausência, rádio e ausência, mídia eletrônica, rádio e mídia, público e dúvida. Você vai marcar aquela que não faz parte da mesma regrinha. Então, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra C. Analisando por que é a primeira, ele está dizendo assim, ó, assinale a alternativa que os pares de vocábulos retirados do texto não seguem. Ó, porque eu tenho consciência, ência e ência na mesma posição. Então, elas são o quê? Elas são paroxítonas, ok? As duas. Aí tem um rádio e essência, também são paroxítonas. Aí aqui eu tenho uma paroxítona e aqui eu tenho uma proparoxítona. Por quê? Última, penúltima e antepenúltima. Então, aí rádio, paroxítona, mídia, paroxítona. Público, proparoxítona e dúvida, proparoxítona. Então, por isso, gabarito, letra C. Vamos agora, questão 3. Marque a alternativa com a sentença que não apresenta nenhum desvio no tocante às regras de acentuação gráfica. Por que acentuação gráfica? Porque esse é o assunto da aula. Tá? Vamos treinar, amadinho. Letra A. Qual é a diferença entre irônia e sarcasmo? Falar é fácil, o difícil é pôr em prática. C. Qual é a utilidade do látex? E fizemos um pacto de um respeitar o horário do outro. E o sururu é um molusco muito apreciado na região. Então, amadinho, você vai marcar a alternativa que não apresenta nenhum desvio, né? Relacionado à acentuação gráfica. As regras A, B, C, D ou E. Olha só, nós temos aqui, ó, a alternativa letra B. Falar é fácil, difícil é pôr em prática. Por quê? Ó, fácil é uma palavra paroxítona, difícil paroxítona, terminado em L, por verbo, tá certo? E prática é proparoxítona. Alternativa letra B. 4. Machado de Assis, 1839-1908. Distingue-se em nossas letras, em primeiro lugar,
por uma atividade contínua, se não muito intensa, pelo menos tão intensa quanto a dos grandes escritores das literaturas adiantadas. Seguramente, por uma regularidade cujo ritmo não se reduz ao longo de toda a sua carreira e cuja obra a desdobrar-se através do romance, da poesia, da crítica, da crônica, acidentalmente e estender-se ao teatro. Cresce sempre em qualidade até alcançar o ápice com as 3 obras-primas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, a cujo lado se podem colocar muitos dos seus contos, vindo então a perder algo de sua força original, circunstância perfeitamente explicável em sua evolução. Então, literatura brasileira do realismo. Vamos ao comando da questão. Na sentença, Machado de Assis distingue-se em nossas letras, em primeiro lugar, por uma atividade contínua. A palavra destacada está acentuada graficamente por se tratar de uma paroxítona. Assinale abaixo a opção que refere a palavra graficamente acentuada segundo a mesma tipologia. Então, contínua é uma palavra paroxítona. Então, letra A, através. B, ápice. C, explicável. D, crítica. E 3. Então, você vai procurar, né, a palavra que também é paroxítona. E ela é acentuada, mas tem que ser paroxítona. Qual é a alternativa, Amadinho? A, B, C, D ou E? Se a gente vai por eliminação, nós temos aqui a palavra através, né? Você já percebe que está na última sílaba. Quando a sílaba tônica for a última, né? Nós temos oxítona. O que ele quer? Paroxítona. Então, a letra A está eliminada. Na palavra ápice, nós temos a primeira, A, né? Ó, tem um U, a última, penúltima e antepenúltima. Está na antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. Não é mesmo? Estão entendendo aí? Proparoxítona. Então, a B também está eliminada. Explicável. Eu tenho a última e tenho a penúltima. Opa! Quando o acento é na penúltima, eu tenho paroxítona. Então, já tenho aqui o gabarito. A crítica não é, porque é proparoxítona. E 3 é um monossílabo tônico. Então, gabarito, letra C. Beleza? Muito fácil, né? Agora, Amadinho, momento de treinar. Agora com questões do Enem, né? Vamos lá. Primeiro ano. Se liga no Enem. Temos aqui uma questão. Tem com 2 textos, né? Você vai analisar o texto 1 e o texto 2 para poder responder a questão seguinte. Primeiro, livro. Eu me livro daquele garoto chato com um livro enfiado no meu nariz, fingindo achar a história feliz. Selma Maria. Isso. Texto 2. Já tem uma tirinha aqui da Mafalda, né? Olha bem essa tirinha. Para analisar o texto, tem que analisar o todo, tá bom? Parte por parte. Aí o último quadrinho tá o seguinte. Desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Considerando a posição da sílaba tônica e as regras de acentuação das palavras, assinale a alternativa correta. A. As palavras garoto, história, feliz e nariz, do texto 1, são palavras proparoxítonas. Livro, dicionário, terminar e nunca, do texto 2, são palavras oxítonas. B. A palavra história, do texto 1, é uma palavra paroxítona e está corretamente acentuada. E você, do texto 2, é uma palavra oxítona e deve ser acentuada da mesma forma que café e dendê. C. As palavras nariz e feliz, do texto 1, deveriam estar acentuadas, assim como as palavras terminar
e ler, grosso e nunca, do texto 2, que deveriam receber acento circunflexo. D, as palavras história do texto 1 e o dicionário do texto 2 foram acentuadas corretamente, mas possuem regras de acentuação diferentes, porque a primeira é considerada paroxítona e a segunda proparoxítona. E as palavras história do texto 1 e dicionário do texto 2 não deveriam estar acentuadas, porque os acentos agudos não fazem mais parte do português brasileiro. E aí, amadinho, A, B, C, D ou E, né? Qual é a alternativa? Temos aqui o gabarito letra B, né? Que é a palavra história do texto 1. É uma palavra paroxítona, está corretamente acentuada porque ela terminou em ditongo. E você, do texto 2, é uma palavra oxítona e deve ser acentuada da mesma forma que café e dendê. Por quê? São o quê? Oxítonas, terminadas em E. Beleza? Muito bem. Relaxamento agora com o nosso clube de leitura. Nós estamos na unidade 1. Estou guardando foto dos amadinhos, da turma, da professora, o nome da escola. Estou aguardando. Vamos lá. Aqui é a unidade 1, Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente. Tá? Alto da Barca do Inferno é uma complexa alegoria dramática, porque além de ler, você pode encená-la, né? Dramatizá-la. Representada pela primeira vez em 1531. É a primeira parte da chamada trilogia das barcas. É um grande clássico da literatura portuguesa. Ele possui diversas sátiras envolvendo a moralidade. Então, a unidade 1 está aqui. Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. E o pensamento do dia, né? Do nivelamento. É para você, amadinho, aqui, ó. Aprender a descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar que você o sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Este pensamento é de Richard Bach. Beleza? Amados, terminando aqui o nosso momento, né, com as atividades, tá certo? Professor, estou aguardando foto de vocês para o nosso cantinho da leitura, né? Um momento de homenageá-los, tá certo? Aguardo, pode mandar no meu privado, beleza? Então, agradeço a todos a companhia e até a próxima!